Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição deste domingo, segundo vídeo desse domingão para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos dar uma passada aqui em tudo que aconteceu nesse final de semana, né, no nosso Gigante da Colina, as principais informações. Então já conto com você que está chegando aqui no canal agora. Primeiro deixa o like é muito importante. O like é importante demais para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos, para mais gente conhecer aqui o nosso conteúdo. E peço também a sua inscrição, se você ainda não for inscrito. Estamos buscando aí os 230 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Todos os dias a gente fala sobre o nosso Vasco da Gama aqui. Peço desculpas porque esse final de semana tivemos poucos vídeos aqui, né? Gravei um pouco menos, como eu disse anteriormente. Eu não estou no Rio de Janeiro, né? Viajei nesse final de semana, mas a partir de amanhã estarei de volta em casa e amanhã volta a programação normal aqui no canal. Afinal de contas, quarta-feira já tem jogo do Vasco. O Vasco enfrenta a equipe do Fortaleza lá no estádio do Castelão. Enfim, depois da vinheta a gente vai falar muito aqui sobre o nosso Gigante da Colina. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco que volta a campo na quarta-feira, né? O Vasco enfrenta a equipe do Fortaleza no estádio do Castelão. Jogo muito importante aí pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco querendo aproveitar, né, vamos dizer assim, o bom momento e também aproveitar o momento ruim da equipe do Fortaleza, né? Fortaleza dentro da zona do rebaixamento. É um jogo de vida ou morte, né, para a equipe cearense. Com toda certeza vai ter que se expor, vai ter que sair para cima do Vasco da Gama. E o Vasco tem tudo, né, para conseguir um resultado positivo, aproveitando esse momento de instabilidade, né, da equipe cearense, né? Muita pressão em cima do Fortaleza. Diria eu até que um resultado negativo do Fortaleza complica bastante eles ali na briga contra o rebaixamento. O Vasco, nesse jogo, está montando aí uma força-tarefa, né, para poder contar com o Paulo Henrique e também com o Puma Rodrigues, né? Acho que a situação do Paulo Henrique é um pouquinho mais complicada, porque ele joga na terça-feira pela seleção brasileira. O Puma joga amanhã, joga segunda-feira pelo Uruguai. Mas o Vasco conseguiu ali antecipar o voo do PH, vindo lá da Ásia, para chegar direto em Fortaleza, para ver se consegue colocar ele em campo no jogo contra o Fortaleza. O Vasco montando aí toda uma operação para poder contar com o seu lateral direito de seleção brasileira e também com o seu lateral direito de seleção uruguaia, né, o Puma Rodrigues. Tanto o titular como o reserva estão convocados, né? Então o Vasco montando toda essa logística aí para poder contar com esses jogadores. Além disso, o Vasco deve ter o retorno aí de Carlos Cuesta, né? Uma grande notícia, uma grande novidade, a volta de Carlos Cuesta como zagueiro titular do Vasco, ele que ficou fora de combate dos 2 últimos jogos por conta de uma lesão. Então, meu amigo, contra o Fortaleza a tendência é que o Vasco tenha aí força máxima, né, nessa partida. E você, tá confiante para esse jogo contra o Fortaleza? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Agora, meus amigos, a gente vai ouvir aqui o ex-diretor de futebol do Vasco, o Marcelo Santana. Ele que concedeu uma entrevista aos amigos do Zona Mista, do meu amigo Matheus Barbaço, né, que cobre o Bahia. O Marcelo Santana que foi presidente do Bahia, né? E nessa entrevista aí com o pessoal do Zona Mista, ele fala sobre a sua passagem, né, no Vasco da Gama. E diz ali que ele disse que não tinha muita autonomia, né, para comandar o futebol do Vasco da Gama. Reconhece algumas críticas, mas diz também que não pode assumir a culpa por erros ali que, na opinião dele, não eram erros dele, né? Então faz ali meio que um desabafo também o Marcelo Santana. Parece que a relação saiu meio estremecida ali, né, entre o ex-diretor de futebol do Vasco da Gama e Pedrinho e Felipe principalmente, né? Parece que a coisa ficou um pouquinho estremecida aí nessa relação. Confira o que disse o Marcelo Santana. Ser grato à presidência, né, de ter contribuído aí para essas conquistas que foram pontuadas.
Mas houve um destaque que repercutiu bastante na época, quando você falou de negociar os contratos, administrar a folha salarial, dentre outros fatores, e o torcedor meio que entrou naquele questionamento de se você participava ou não ativamente do processo de contratação, de busca, de correr atrás de nomes, justamente porque depois surgiu uma janela que hoje o torcedor do Vasco julga como muito positiva, né, que tem dado respostas dentro de campo. Dentro dessas inúmeras funções para o diretor de futebol, que você acha que talvez faltou em termos de liberdade para você conduzir melhor esse trabalho no Vasco? Como você pontuou, Barbaros, faltou em alguns momentos, na minha visão, liberdade e autonomia. Participei, opinei de vários nomes, mas em algumas situações, que eu te pontuei, a busca por um respaldo social interfere no trabalho dos executivos. Os executivos às vezes viram executores. Não queria nem me alongar muito nessa resposta para não gerar algum desgaste e tudo, não é o meu perfil. Pontuei porque eu assumo os meus erros. Assumir os erros dos outros muitas vezes é chato. Não digo que eu não errei. Repito, eu assumo os meus erros. E posso dar um exemplo, só para ilustrar um exemplo de um jogador positivo dessa questão da interferência. O Nuno Moreira, ele estava negociado na primeira semana de janeiro para a gente contratar. E aí, por uma interferência, que não foi do departamento de futebol, o Vasco partiu para a contratação do Bruma. Depois partiu para a contratação do Brian Rodrigues. E no final a gente no final a gente voltou e contratou realmente o Nuno Moreira. O Nuno Moreira era o nome aprovado pelo departamento de futebol. Foi uma sugestão do Felipe Maestro, um jogador que tem performado muito bem, mas que por uma interferência externa a gente demorou de contratar esse jogador por mais de um mês. Aí, meus amigos, é difícil a gente tomar um partido, né? Não dá para saber direito o que aconteceu internamente, só quem estava lá realmente sabe, né, o que aconteceu. Mas o que a gente pode falar, vendo de fora, é que o trabalho do Marcelo Santana não foi bacana, né, no Vasco. Se ele tinha autonomia ou não, não tem como a gente falar aqui. Mas o trabalho realmente não foi bacana e o Vasco melhorou depois da chegada do Admar Lopes. Talvez o Admar Lopes tenha aí mais autonomia, etc e tal, mas o Vasco melhorou bastante com a chegada do diretor de futebol português. Enfim, uma boa sorte aí para o Marcelo Santana, que ele seja feliz aí na sequência da sua carreira, mas aqui no Vasco realmente o trabalho não deu certo. Bom, meus amigos, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre uma possível venda, né, da SAF do Vasco. A notícia que talvez mais bombástica aí do final de semana é que o Pedrinho já tem um investidor na agulha para comprar a SAF do Vasco da Gama, né? E segundo a apuração da ESPN, o dirigente vascaíno quer acelerar o processo da revenda do futebol cruzmaltino, agora com um cenário mais favorável após a aprovação da recuperação judicial. A quitação das pendências era vista ali como um passo essencial, já que o investidor em questão não avançaria nas negociações sem a garantia da recuperação judicial. Parece que agora vai destravar também essa questão da venda da SAF. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!